Mas quando você se assume porque você quer liberdade, porque você quer viver a tua vida plenamente, as outras pessoas não têm outra opção a não ser te aceitar. Oi amigas, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre bolha. A bolha do Vitor Hugo? Não, porque isso eu já falei num outro vídeo, você vai lá assistir. Hoje eu vim aqui falar sobre uma bolha que eu acho que a gente não deveria sair. A gente deveria entrar e ficar lá bem quietinho. A gente tá no mês do orgulho LGBTQIAP+, e esses dias rolou aí Dia dos Namorados. Eu tava na internet olhando a vida dos outros, vendo o que as pessoas estão postando. Vi uns novinhos ali, uns novinhos mais novinhos que eu, kkkkkk, daqui a pouco eu faço 26. Não é tanta idade assim, mas assim, tem gente mais nova do que eu. Os adolescentes ali que estão no ensino médio falando na internet sobre seus namoradinhos, sobre suas vivências, seus romances, seus amores. E eu falei, caramba, que doideira, né? Uns anos atrás isso era inimaginável, né? Pra mim que tem 25, quem tem 30, quem tem 40. Um tempo atrás era impossível pensar que ia ter uma gayzinha ali no ensino médio namorando abertamente. Sabe? Expondo o seu relacionamento. A gente não viveu isso. Inclusive tem muita gente que tem uma adolescência tardia sendo LGBT por conta disso. Porque não teve abertura para viver as coisas que os coleguinhas héteros estavam vivendo ali no primeiro ano do ensino médio, sabe? Na 7ª série. A gente tava escondidinho ali, observando todo mundo. Ou fazendo coisas no sigilo, né? Kkkkkk. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O negócio é que eu comecei a pensar sobre como hoje em dia as pessoas têm mais facilidade de se expor. As pessoas têm mais facilidade de viver como elas realmente são. E que bom, né? Que bom que as pessoas hoje em dia têm essa facilidade. Muita coisa mudou. Muitas discussões que não existiam antes na mídia. E comecei a pensar, será que hoje em dia ainda existe aquela preocupação que a gente tinha anos atrás de se assumir? Como é que eu vou falar pra minha família que eu sou gay? Era uma preocupação real. A gente sofria ansiedade pesada por conta disso. Tem muita gente que ainda sofre, eu tenho certeza, mas será que na mesma proporção que era antes? Fiquei pensando sobre isso. Porque se assumir é um negócio muito estranho, né? Você trazer pra si uma responsabilidade. Você trazer pra si algo que estão te apontando. A sensação que eu tenho, por mais que a palavra em si não tenha esse significado, mas a sensação que me dá é de algo muito negativo, de tipo, você levantando a mão e falando, oi, esses problemas aí que você tá apontando, esses erros aí, eu sou o culpado, tá bom? Pode jogar nas minhas costas. E quando a gente tá se descobrindo, a gente tá se entendendo e a gente não tem repertório, como era o caso de anos atrás, como foi o meu caso, por exemplo, né? Eu não tive contato com pessoas LGBT até eu entrar na faculdade. Não tinham pessoas LGBT por perto. E as que tinham, a gente não sabia que eram LGBT, ou porque tinham medo, vergonha de falar, ou porque não se entendiam também, né? As pessoas fizeram isso virar um problema. Uma história foi contada em torno de tudo isso para que as pessoas acreditassem que isso é um problema. E o preconceito nada mais é do que um conhecimento que é passado de pessoa para pessoa e que vai se enraizando. Então, muitas vezes, a sensação que eu tive sobre essa questão toda de se assumir, de chegar e falar, oi, sou um viadinho, kkkkkk, me aceita, me aceita. Se você parar pra pensar um pouquinho, é meio que você pedir validação pro outro pra existir. Não é meio que isso? E claro, estamos no mês do orgulho, um mês que fala muito sobre essa questão da expressividade, da gente lutar pelo direito de ser quem a gente é, abertamente, de falar sobre quem a gente é, de sair na rua de mão dada, de beijar na rua também, igual os héteros fazem o tempo todo. Mas eu já vi muita gente nessa de se assumir, com essa preocupação, com essa ansiedade, caindo nesse buraco de se preocupar em se assumir para a família, para os amigos e para as pessoas que faziam parte da sua vida, simplesmente porque essas pessoas estavam buscando uma validação. E na minha concepção, existem duas realidades em torno disso, desse assunto de se assumir. Se você pensa em se assumir, se você se preocupa nessa questão de se assumir, porque você tá buscando romper com esses padrões, romper com essas coisas que te aprisionam e te impedem de ser quem você é,
porque você quer viver com liberdade, independente do que as outras pessoas vão pensar, eu acho isso extremamente ok. Eu acho isso válido pra caramba. Porque é algo que parte de você. É algo que vai contra a história que estão contando e que jogaram você ali dentro, sabe? Só que tem muita gente que decide sair porque se reconhece, entende que vai ser julgado, entende que vai ser escorraçado nesse mundo que a gente vive e busca a aceitação de outras pessoas. E muitas vezes a gente não vai receber essa aceitação. E nesses casos eu acho meio triste você se assumir pra alguém porque você espera que essa pessoa te aceite, porque a partir daí você vai estar bem consigo mesmo. Não faz muito sentido. Se você se entende, se você entende toda essa questão, se você entende como é que as coisas funcionam, e se você tá bem consigo mesmo, pouco importa se outra pessoa vai te aceitar, se vai te respeitar ou não. Tem muita gente que busca essa aceitação simplesmente porque acha que o outro precisa validar a existência. E não é bem por aí. Sendo assim, eu acho que se é uma preocupação essa questão de se assumir, existe um pensamento primordial que é: pra quê? Pra quem? Sabe, qual é o motivo pelo qual eu quero fazer isso? É porque eu quero me sentir livre? É porque eu quero viver da forma como eu acho que eu devo viver? Ou é porque eu quero que a minha mãe me aceite, o meu pai me aceite, meus amigos me aceitem? Porque se for por esse segundo motivo, não vale a pena. Eu acho que não faz sentido, na verdade. Muitas vezes, inclusive, você vai entrar nessa de que eu preciso que a minha família me aceite, e ela não vai te aceitar. Ela não vai te respeitar, que é o mínimo que ela pode fazer. E se você não tá bem consigo mesmo, você não vai resolver isso, sabe? Você não vai conseguir conviver com essa questão toda. É muito louco porque a gente cresce aprendendo a pensar com a cabeça do preconceito. A gente aprende a pensar contra quem a gente é. A gente aprende que a gente é um erro, a gente aprende que a gente é um problema, e a gente aprende que a gente precisa assumir essa responsabilidade, sendo que nada disso existe. Só que a gente nasce sem esse filtro, a gente nasce sem o conhecimento do que é criado, do que é implantado na nossa cabeça e do que realmente é uma verdade. A gente só absorve, a gente só aceita. Então é comum você acabar nesse lugar de querer a aprovação do outro, porque você acha que o outro tá certo. Você acha que é aquela pessoa que tem a razão, é ela que vai validar se você tá certo ou não, porque ela que te ensinou tudo que você sabe. Só que na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Ter consciência de quem a gente é, eu acho que é a chave para isso tudo, é a chave para virar esse pensamento, porque quando você se entende e você entende o meio que você vive e como as coisas funcionam, porque as coisas elas funcionam por motivos muito específicos, elas funcionam para favorecer um determinado tipo de pessoa e desfavorecer outro. E quando a gente fala sobre pessoas LGBT, a gente vive na marginalidade da sociedade, a gente é jogado pra fora porque a gente não corresponde àquele padrãozinho que foi criado. E se você não tem essa consciência, você não tem consciência de quem você é e de onde os outros vão te colocar dentro dessa narrativa, você só aceita. E é por isso que eu questiono muito quando alguém tem essa questão de preciso me assumir porque eu preciso que os meus pais me aceitem. Eu não sei como eu vou falar pra minha família pra ela me aceitar. Tem muito essa frase, né? Não sei como eu vou falar pra minha família pra ela me aceitar. Não sei como eu vou contar pros meus amigos pra eles me aceitarem. E cara, você não precisa que ninguém te aceite. A gente precisa de respeito, é óbvio, né? Porque isso é o mínimo e existem leis. Mas você não precisa que ninguém te aceite pra você ser quem você é. Não tem nada de errado em ser quem a gente é. Mas se a minha mãe não me aceitar, como é que eu vou conviver com ela? E não sei o que, não sei o que lá. Você não precisa conviver com ela também. A gente tem essa ideia de que família é pra sempre, amigos de infância, a gente não pode se separar e não sei o que. E haja o que houver, custe o que custar, a gente tem que estar junto. E não. Sabe, eu sou do tipo de pessoa que pensa que se alguém não se esforça o mínimo pra te entender, pra ir atrás de aprender sobre quem você é, se essa pessoa não faz o mínimo de esforço pra te respeitar, ela não merece estar na tua vida. Seja ela quem ela for. Tenha ela feito o que for por você. Se ela não faz o mínimo pra te respeitar, ela merece estar longe. Porque a gente nasce sozinho. As experiências que a gente vai viver, por mais que tenha alguém 24 horas por dia do nosso lado, a gente vai viver sozinho. As lembranças que a gente tem são nossas. Se você cair de moto e se ralar, quem vai sentir a dor vai ser você.
entendeu? No final, a gente morre sozinho também, assim como a gente nasce sozinho. Cada um é cada um tem sua experiência, cada um tem sua vivência, cada um tem a sua vida. E não vale a pena você parar a tua porque uma outra pessoa não concorda com a sua existência. Por mais que a gente queira estar com outras pessoas, por mais que seja bom ter outras pessoas pra trocar, pra evoluir, pra aprender, no final das contas tá todo mundo sozinho. Tá todo mundo sozinho e junto. Tá todo mundo sozinho em sociedade ao mesmo tempo. É meio paradoxo, mas é fácil de entender ao mesmo tempo. Quando você assume essa consciência de que você é um indivíduo e que muitas vezes, dependendo de onde você tá e com quem você tá, você vai continuar sozinho, você entende que vale muito mais a pena tá bem consigo mesmo do que tá bem com essas outras pessoas. Faz muito mais sentido você se exaltar pra conquistar a tua vida do que você se anular pra fazer as expectativas do outro serem cumpridas. Entende? Quando você se assume pra alguém esperando que essa pessoa te aceite, você corre o risco de se frustrar muito. E se você não tem aonde se segurar dentro de si mesmo, você vai quebrar muito a cara. Mas quando você se assume porque você quer liberdade, porque você quer viver a tua vida plenamente, as outras pessoas não têm outra opção a não ser te aceitar. Porque elas não têm controle sobre a tua vida a partir do momento que você passa a viver ela da forma como você acredita que deve viver. E pensar sobre isso me levou também a concluir que ser LGBT hoje em dia deve ser muito mais estressante do que era um tempo atrás. Não é mais difícil, também não acho que seja mais fácil, mas deve ser muito mais estressante. Porque um tempo atrás a gente não tinha tanta visibilidade, tanta exposição. Algo que foi conquistado, algo que foi luta atrás de luta pra gente conseguir, mas era muito mais difícil ter a exposição que a gente tem hoje com a internet, por exemplo. E é muito fácil de ver isso, por exemplo, nas mídias sociais. A enxurrada de comentário que tem negativo é absurdo, sabe? Além da realidade que a gente tem que viver no dia a dia, sendo quem a gente é, enfrentando as coisas que a gente enfrenta, ainda tem pessoas compartilhando opinião à torto e à direito, muitas vezes sem serem questionadas, apenas porque elas querem destilar ódio. E eu tenho a sensação de que hoje em dia a gente tá muito mais exposto a isso. A gente tá muito mais vulnerável porque a gente tá muito mais visível. Tá todo mundo sendo bombardeado o tempo todo. Tá todo mundo levando tiro. E o que a gente faz pra resolver isso? Se esconder de novo não é uma opção. A gente lutou muito pra conseguir ser visto, pra conseguir ser ouvido, pra conseguir ter direitos inclusive, que estão tentando tirar da gente a todo momento. E que se a gente não fica vigilante, a gente perde. A gente conquista uma visibilidade, só que junto disso vem um monte de ataque, um monte de ódio. E como é que você vive com isso, sabe? É complicado porque esses comentários, pra quem não é LGBT, pode parecer um negócio inofensivo, pode parecer um comentário. Só que esse um comentário na internet, te xingando, te hostilizando, ele reflete uma realidade que a gente vive o tempo todo. Porque ser LGBT no Brasil e em vários outros lugares do mundo também é basicamente você sair de casa pra trabalhar, pra estudar, pra viver uma vida minimamente e você não saber se você vai voltar pra casa. Por mais que você esteja bem, que você esteja feliz, que tua cabeça esteja no lugar, teu emocional esteja ok, existe uma realidade imposta pra gente e uma realidade que não muda, mesmo que a gente esteja bem. A realidade não muda e em algum momento ela vai te pegar. Eu não queria falar sobre mim hoje, mas tem uma história que ilustra muito isso. Teve uma vez que eu tava vivendo a minha vida, sabe? Conquistando minhas coisas, jovenzinho, novinho, ali na faculdade. E aí acabou a aula, lá vou eu pra estação. E aí quando eu chego na plataforma, o trem tá fechando. Eu dei uma corridinha e pulei dentro do vagão. No que eu pulei dentro do vagão, tinha um cara na minha frente, aí eu parei, né, segurei, tinha um cara na minha frente, de, sei lá, uns 2,5 metros de altura, gigantesco, forte. Ele olhou pra mim de cima a baixo e começou a resmungar. Daqui a pouco esse cara começa a gritar e espancar a porta do vagão, falando essas pi, se eu encontro uma pi dessa na rua eu mato mesmo, que não sei o que lá. E eu fiquei meio assim, ué, tá falando de mim? E sim, ele tava falando de mim. Eu peguei minha bolsinha, né, minha mochilinha, e fui andando até o final do vagão, pensando, em algum momento esse cara vai virar, ele vai me puxar, e aí acabou pra mim. E assim, o cara espancava, ele gritava no vagão,
As pessoas olhavam pra cara dele, as pessoas olhavam pra minha cara e ninguém fazia absolutamente nada. E essa é a realidade que a gente vive. Eu lembro que eu sentei no último banco do vagão olhando pra porta. Sabe, tipo assim, a postos pra se ele viesse na minha direção, assim que a porta abrisse, eu pulava pra fora, independente da estação que eu tivesse. Mas nesse dia eu tive a certeza de que, tipo, não importa o que você alcança, não importa até onde você vai, não importa os espaços que você ocupa, porque a realidade não vai mudar. As pessoas vão continuar te olhando como um monstro e como um demônio e que elas vão querer te exterminar, porque é assim que a sociedade foi construída. E aí depois disso, assim, muita coisa aconteceu. Já teve vez também de eu estar com um amigo no vagão, ter um cara ali do lado, a gente encostar e ele falar, nossa, que nojo de viado, e sair andando. Essas coisas acontecem com uma certa frequência, inclusive. A gente meio que se acostuma. E aí pensa, você viver isso 24 horas por dia, né? Viver com medo 24 horas por dia. Não poder se paralisar porque você tem uma vida pra viver. E aí você voltar pra casa num lugar onde as pessoas deveriam te acolher e você ouvir comentários muito parecidos com aqueles que foram ditos pelas pessoas que te ameaçaram na rua. Ainda tem muita gente que é expulsa de casa, ainda tem muita gente que tem a vida terminada ali pelos próprios pais. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem e muito. E não tem emocional que aguente. Por isso, eu sou extremamente a favor da gente se manter dentro da bolha. Eu acho que a gente não precisa se afastar muito das pessoas que se parecem com a gente. Eu acho que a gente precisa se unir cada vez mais. A gente precisa estar junto de quem entende quem a gente é. Por mais que não sejam outras pessoas LGBT. Eu acho que se alguém se esforça pra te entender, se esforça pra te respeitar, né? Vai atrás de informação e tá preocupado com o seu bem-estar, essa pessoa vale a pena, sabe? Não me importa se você tem a sua opinião política e tudo mais. Se ela vai contra a minha existência, eu não tenho obrigação de estar perto de você. Por perto eu quero pessoas que me entendam, pessoas que me respeitem, pessoas que se preocupem comigo, pessoas que sejam referências também, porque é importante isso. Hoje em dia as pessoas novinhas que estão se descobrindo, estão se entendendo, elas têm muitas referências, mas a gente que cresceu ali nos anos 90, nos 2000, a gente não tinha, né? Eu tive que buscar as minhas referências depois de adulto, enquanto eu fui crescendo. Hoje eu consigo olhar pra Pepita, por exemplo, saindo numa revista segurando seu bebezinho, né? Uma travesti com a família, com o bebezinho, sendo feliz, e eu consigo entender que existe uma outra opção para as pessoas LGBT, diferente de morrer sozinho, que era o mais comum até então, né? A única perspectiva que a gente tinha era essa, de que vamos todos morrer sozinhos, e não é bem assim. E quando eu falo de referência, eu não falo só de pessoas da mídia, eu falo também de pessoas da vida real. Tem amigos que são casados e há muito tempo, e que por mais que a gente não se fale tanto, eu tenho como referência também pessoas que viveram muita coisa, pessoas que passaram por muita coisa e que estão bem. Então eu acho que é um exercício identificar quem a gente é, identificar o meio que a gente vive, identificar as pessoas que contribuem para o nosso bem-estar e identificar também aquelas que não agregam em nada e que precisam se afastar. Enfim, eu acho que essa conversa toda, ela é muito complexa, ela é uma conversa que tem muitas ramificações. Eu tentei juntar um monte de ideias que passaram pela minha cabeça nesses últimos dias aí, e que passam pela minha cabeça há muito tempo. Muito provavelmente eu volte aqui pra falar de novo sobre algum desses assuntos. Mas enfim, fica aí a reflexão, né? Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, se você concorda ou não com o que eu falei, me conta. Acompanha aí, porque tem muitas mais coisas para serem conversadas. KKKKK, tem um mosquito rodando aqui. Feliz mês do orgulho, vamos seguir orgulhosas, felizes e vivendo, apesar de tudo. E é isso. Um beijíssimo, até a próxima e tchau!